Juízes 6. O povo de Israel pecou contra Deus o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, lá vinham os midianitas com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra, e destruíam as suas colheitas, até o sul perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Ele e os seus camelos eram tantos, tantos, que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Aí Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isto com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Oh, ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Aí Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Aí Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E por favor, não vá embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui. Aí disse Deus: Eu ficarei aqui até você voltar. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Aí Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto e disse apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão então construiu ali um altar para Deus o Senhor e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos, e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste ídolo que está ao seu lado.
Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite, de madrugada. Quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste ídolo derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntavam: Ué, quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: Traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos com ele: Vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, pois Joás tinha dito: Que Baal mesmo se defenda, o altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta, feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Azer, de Zebulon e de Naftali. E eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: Não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só uma vez. Mais uma, por favor. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho.